morning, boy. Hello, girl. Gossip girl. Good morning, people. Hello, hello. Ai, gente, a pessoa já começa passando vergonha aí no vídeo pra falar sobre inglês, porque sim, no vídeo de hoje a gente vai falar aí da evolução do meu inglês durante o intercâmbio, né? Pra você que é novo aqui no canal, que ainda não me conhece, meu nome é André Jeft, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu moro em Sydney há quase 4 anos e eu criei esse canal aí para ajudar outras pessoas que também querem realizar o sonho de morar fora e o sonho do intercâmbio na Austrália. E é isso, então hoje eu vou falar aí um pouco de como foi como foi a evolução aí do meu inglês nesses últimos quase 4 anos. Eu cheguei na Austrália em outubro de 2017. E, bom, vamos começar do começo, né? Antes de eu vir para a Austrália, eu acho que meu inglês era meio que ali um inglês intermediário, eu posso dizer, né? Eu sempre tive muita vontade de aprender inglês, eu gostava muito de ouvir músicas em inglês e tal, eu sou a geração aí MTV dos anos 90, então eu tinha muita vontade também de entender ali as entrevistas que eu assistia e tal, mas é aquela coisa, né, com o inglês ali sempre meio capengando, nem sempre conseguia estudar ou ir para uma escola e tal, né, e o que a gente aprende em escola pública é muito pouco. Bom, mas agora sim começa aí o rolê da evolução do meu inglês durante o intercâmbio, tá? Então quando eu vim para a Austrália, eu vim com visto de 6 meses, com 5 meses de aula de inglês. Então 5 meses de curso de inglês, 1 mês de férias. E quando eu vim para cá, eu me hospedei num hostel. Então eu me hospedei num hostel porque eu já tinha em mente que eu queria trabalhar nesse hostel pela acomodação para economizar uma grana, tá? Isso também faz bastante diferença aí. O lugar onde você vai morar também faz diferença na evolução do seu inglês. Porque uma coisa é você morar com pessoas que não falam português, onde você vai ter que falar inglês, ou você morar ali com brasileiros e tal, onde você vai acabar não praticando tanto. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, tá? E em relação a trabalho, que também é um negócio que influencia aí na sua evolução do inglês durante o intercâmbio, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei durante algumas semanas, umas 3 semanas de lavar prato num restaurante brasileiro. No mesmo dia eu também consegui um emprego no hostel. Então, no hostel eu tinha que falar inglês, tinha só uma pessoa lá que falava português, que era uma portuguesa, de vez em quando a gente conversava em português, mas na maior parte do tempo, principalmente ali com o gerente do hostel, eu tinha que falar tudo em inglês. No restaurante brasileiro, já comentei um pouco sobre isso também num vídeo, eu tinha bastante ajuda dos brasileiros que trabalhavam lá, mas eu também tinha que falar um pouco de inglês com o chefe de cozinha, com o dono de do restaurante e tal. Então, agora sabendo de tudo isso, eu acho que eu avalio aí o meu começo do intercâmbio como assim um negócio bom, ou talvez muito bom assim. Por quê, né? Porque olha, em relação ao curso de inglês, talvez em relação ao curso de inglês tenha sido o pior de todos, porque eu escolhi uma escola muito barata e não era uma escola, não posso dizer que a escola tinha uma qualidade muito ruim, mas o problema é que a maioria da galera que estudava lá, né, dos estudantes, estava afim de trabalhar, por isso que eles iam para uma escola barata, porque eles queriam tipo trabalhar e fazer dinheiro, né, guardar dinheiro e tal. Então, durante as aulas, a galera estava muito cansada, já tinham tipo trabalhado o dia inteiro, chegava lá cansado, então nem todo mundo estava muito afim de participar da aula. Então eu acho que a aula de inglês, de tudo isso aí que eu falei, por incrível que pareça, foi ali talvez o ponto não muito positivo, ou sabe, não posso falar negativo, mas eu acho que ali um ponto não muito bom pro começo do meu intercâmbio. Para você, se você aí tá querendo realmente aprender, melhorar muito seu inglês no começo, eu super recomendaria de você ir para uma escola, talvez um pouco mais cara, mas uma escola aí muito, muito boa. O que acontece numa escola muito boa é que você vai ter muita coisa para fazer, né? Você vai ter ali lição de casa e tal, e isso talvez comprometa o tempo livre que você tenha para trabalhar. Então tem que colocar um pouco os dois na balança, assim. Eu ainda não sei até que ponto eu me arrependo de ter ido para uma escola muito barata, porque eu também vim para cá com a intenção de juntar um dinheiro e renovar meu visto. Então tem que considerar um pouco, colocar um pouco ali os dois na balança, tá? Em relação à moradia, eu acho que deu super certo de eu ter ido pro hostel, porque ali não tinha, como eu falei, só tinha uma pessoa ali que falava português e na maior parte do tempo eu falava inglês. E uma outra coisa legal é que no hostel, a maioria da galera que morava lá no hostel, ou que estava lá no hostel hospedado e tal, era uma galera de países que não falam inglês, não tem o inglês como idioma. Então era muito de boa, porque todo mundo ali meio que estava aprendendo
aprendendo inglês e tal, então por mais que a gente cometesse erros e tal, eu me sentia super à vontade de falar inglês com o pessoal que morava lá comigo. E em relação ao trabalho também foi muito bom, porque como eu trabalhava lá no hostel, o gerente do hostel é australiano, os donos do hostel também, a galera que trabalhava lá, como eu falei, é uma galera também que era de outros países, tipo da Alemanha, da França e tal. Pra você que tá querendo fazer intercâmbio, o que eu acho legal de falar em relação à moradia, tá, gente? Não dá pra ter tudo perfeito, não dá pra você ter o melhor curso de inglês, o meu trabalho que você mais fala inglês, o lugar que você mora que mais fala inglês, então não precisa ter isso na cabeça de, nossa, ter um negócio perfeito, tá? Mas sim, se você quer sentir uma evolução no seu inglês, é legal que você ou more com australianos ou more com pessoas que não falam português, para que você pratique um pouco dentro de casa, não que você vá praticar, né, porque vai depender ali da pessoa, da galera que mora com você também tá afim de trocar uma ideia, mas com certeza aí se você for morar com brasileiros, eu até hoje, assim, quando eu encontro brasileiros, eu falo em português, não me sinto tão à vontade para ficar, eu acho meio idiota ficar falando em inglês com brasileiros. Bom, e depois desses 6 meses aí do meu primeiro visto, né, as minhas aulas de inglês acabaram e eu renovei o meu visto para um curso técnico de liderança de equipe, para um diploma de liderança de equipe, e continuei morando no hostel e trabalhando no hostel. Eu também entregava comida por Uber Eats, trabalhava no hostel pela acomodação, entregava comida para ganhar dinheiro e tal. Tá? Em relação ao esquema do Uber também, que muita gente tem dúvida, sim, é verdade que quando você faz Uber, você pratica muito pouco o inglês. Você precisa falar inglês, não é que você não precisa. Até hoje, eu entrego comida até hoje aqui na Austrália. E, gente, tem dia que o cliente te liga para falar alguma coisa, para te dar alguma informação, para dar alguma instrução de onde entregar, de onde deixar comida e tal, entregar comida. Então, sim, no Uber, você, trabalhando de Uber Eats, você também precisa falar inglês, mas pouco, né? Então, trabalhando de Uber, você vai ver uma evolução não tão boa assim do seu inglês, considerando a questão do trabalho. Em relação a estudos, então, eu fiz esse curso aí técnico de liderança de equipe, e aí sim é um negócio super importante de você pensar, porque aqui na Austrália, tem um vídeo que eu falo um pouco mais sobre esse esquema de curso VET aqui na Austrália, que é bem polêmico, mas é bem comum, acho que não sei se a maioria, mas muitos brasileiros acabam indo para esses cursos técnicos que são super flexíveis, que são cursos técnicos em que você não vai ter assim tanta aula, enfim, você vai ter uma certa flexibilidade, tá? Então, em relação ao curso técnico, e foi o que aconteceu comigo, não dá para esperar ali uma melhora do seu inglês para você estar fazendo um curso VET na Austrália, né? Esse curso técnico. Claro que, por outro lado, eu aprendi alguma coisa, porque eu tinha ali aula uma vez por semana em inglês, então, e era até bom porque eu consegui ver que eu estava entendendo mesmo o que a professora falava, né? Porque no curso de inglês, o professor é mais ali de te ensinar, tirar uma dúvida, dizer o que significa aquela palavra e tal. No curso técnico, não, né? Tipo, a professora não tá ali para ensinar inglês, ela tá ali para ensinar a matéria do curso. Então foi legal, foi até um certo tipo de desafio e de prova para ver que sim, eu conseguia entender ali uma aula que falava sobre questões de liderança de equipe, de gerenciamento e tal. E quando eu tinha que fazer os assessments, no meu caso sim, eu fazia todos os assessments, eu não comprava, porque eu também gosto de fazer essas coisas e tal. Mas, então, quando eu fazia esses trabalhos, quando eu fazia os assessments, eu aprendi alguma coisa também de inglês, mas, sendo bem sincero, de modo geral, eu acho que fazer um curso técnico na Austrália, fazer um curso VET, e esses cursos aí que são super flexíveis, não dá para esperar uma grande melhora ali no inglês, e foi um pouco do que eu senti isso aí durante esse 1 ano que eu fiz esse curso técnico de liderança de equipe. Bom, então tudo isso aí que eu falei até agora foi aí durante o meu primeiro ano de intercâmbio, aí o ano de 2018, né, finalzinho de 2017 e 2018, e o que eu posso falar, assim, do que eu lembro também, né, porque já faz tempo, é que eu acho que o fato de eu estar morando no hostel, então ter contato ali com a galera e também com pessoas diferentes, né, a galera tipo vinha, entrava, fazia check-in, fazia check-out todo o tempo, de estar trabalhando no hostel, então eu tinha que falar com o meu chefe em inglês, às vezes também tinham outros supervisores ali, a galera que me dava algum tipo de instrução, tudo sempre em inglês. Eu senti sim uma grande evolução no meu primeiro ano de intercâmbio aqui, principalmente em relação à confiança. Então, óbvio, no começo você sente um pouco de medo, às vezes as pessoas te corrigem. Eu lembro
lembro que no hostel acontecia muito da galera não entender o que eu falava, ou da galera me dar alguma instrução e eu não entender, depois eles iam lá e falavam que eu tinha feito alguma coisa errada. Então você vai ali meio que gerenciando ali também as suas frustrações, os seus medos e tal. Mas, de modo geral, gente, eu acho que esse primeiro ano eu consegui lidar bem também não sei, com esses problemas, assim, com essa questão de relacionamento e do aprendizado do idioma. E eu sentia, assim, eu lembro que eu sentia muito mais confiança pra falar. Agora também tem uma coisa importante de falar, tá? Como eu falei pra vocês, eu só vim com 5 meses de curso de inglês. E depois disso, eu fui pra esse curso técnico e eu não continuei estudando inglês, tipo, sozinho, assim, em casa, ou por aplicativo, ou por algum site e tal. Então, por mais que eu acho que meu inglês evoluiu em relação à confiança e tal, eu também sinto que, assim, é diferente de quando você realmente está estudando numa escola ou estudando em casa, tá? Então eu sentia ainda uma certa ali falta de vocabulário, às vezes alguns erros básicos, às vezes esquecia algumas palavras, o passado de algumas palavras, sabe? A forma no passado de algumas palavras e tal. Mas eu também acho que isso era meio que normal, tá? Mas no geralzão aí, finalizando meu primeiro ano de intercâmbio, eu acho que eu sentia muita confiança, sabe? Já conseguia falar e não tinha tanto receio assim, mas o meu vocabulário ainda era um pouco limitado. A gente muda agora para uma nova era, para o ano aí de 2019. Na verdade, a transição ali entre 2018 e 2019, não lembro direito as datas, que foi quando eu deixei de entregar comida e comecei a trabalhar só no hostel. Porque aí eu já estava algum tempo no hostel, e no hostel também tinha uma característica que a galera trabalhava pouco tempo. Então o pessoal trabalhava ali tipo 2, 3 meses e vazava, ia viajar ou alguma coisa assim. E eu não, eu já estava lá, já fazia bastante tempo, então eu já tinha ali conquistado a confiança do gerente do hostel, dos donos, e eles começaram a me dar mais horas, e foi aí então que eu deixei de fazer Uber e passei a trabalhar só no hostel pela acomodação, e também ali as 20 horas que a gente pode trabalhar como estudante internacional. E realmente foi um momento muito bom, porque eles também começaram a me dar mais responsabilidades. Foi uma época que eu comecei a trabalhar só com faxina. Antes eu tinha uma outra função, trabalhava como, eles chamam lá de night manager, eu era tipo responsável pela noite, que era até bem interessante, mas era um trabalho bem difícil, porque eu começava às 9 da noite, terminava às 7 da manhã do dia seguinte, trabalhava final de semana, e aí a galera tava tudo bêbada, louca lá, e eu era a pessoa que tinha que tentar controlar e fazer com que a galera não fizesse muita bagunça. Então foi bem legal, porque daí eu passei a trabalhar só de faxina e também comecei ali a ficar um pouco responsável. Então às vezes quando a minha chefe não tava, ela confiava em mim, deixava eu ali meio que como supervisor. Então foi bem legal para eu ir ali melhorando o meu inglês. Eu continuei ali em relação, vamos dizer, às amizades e tal, ao lugar que eu morava. Eu continuei tendo contato e a maioria dos meus amigos, a maioria não, gente, acho que todos os meus amigos na época era a galera do hostel. E foi também no ano de 2019 que eu comecei aí um outro curso VET, aí esse curso profissionalizante e tal, que eu comecei um curso de fitness. Sim, é um curso aqui na Austrália para você ter uma licença para ser personal trainer. Então, bom, comecei esse curso porque eu decidi ficar na Austrália, acabei, na verdade, estendendo o meu visto, né, aplicando para um visto novo, queria ficar aqui e queria aprender uma coisa nova, uma coisa diferente da minha profissão, mas, de novo, acho que eu tenho que falar aqui para dar ali, até como um alerta também para vocês, que esse curso VET que eu fiz é um pouco ali desse curso VET um pouco mais flexível. E em relação ao inglês, assim, gente, realmente não esperem muita coisa, não esperem melhorar o inglês fazendo um curso VET. Não significa que você não vá ter contato, tipo, eu tinha as aulas com o professor falava inglês, eu tinha que fazer os trabalhos, todos os trabalhos em inglês e tal, então você continua em contato com o idioma, mas eu acho que em relação a aprendizado mesmo, assim, eu acho muito pouco. Eu diria que talvez o que eu aprendi ali foi talvez alguns termos em relação a partes do corpo, a músculo, tal, mas ainda assim, é assim. Nossa, fiquei até sem graça agora, tá? Mas também preciso falar uma outra coisa importante. Eu tô falando do curso VET, mas vocês sabem que existem, vamos dizer assim, existem os cursos VET super flexíveis e existem os cursos VET em que você realmente tem que estudar muito. Vou até falar um pouco disso, que é o que eu tô fazendo agora. Então, não tô crucificando, tá, gente? Não são todos os cursos VET, todos os cursos profissionalizantes que têm essa característica aí da super flexibilidade, mas... E também depende de pessoa para pessoa,
pessoa, né? Você pode aí estar fazendo um curso que talvez não exija tanto do aluno, mas você pode estar aí estudando em casa, estudando por você mesmo e melhorando o seu inglês. E agora chegamos aí no maldito, no amaldiçoado ano de 2020, né, gente? O ano do capeta, o ano que a vaca foi pro brejo, pro inferno. E, bom, mas um pouquinho antes de falar do ano de 2020, teve uma outra coisa também que aconteceu na minha vida. No finalzinho de 2019, eu decidi, em novembro de 2019, eu decidi sair do hostel. Eu tava cansado, muito tempo trabalhando lá e também, como eu já falei pra vocês, a galera sempre fazendo festa, bagunça e tal, eu já tava bem de saco cheio. E eu decidi sair e falei pro meu chefe, olha, se você quiser eu posso continuar trabalhando aqui, se você não quiser eu vou sair, vou arrumar outro emprego, vou voltar a fazer Uber e tal. E aí o meu chefe deixou, então eu continuei trabalhando no hostel, até o comecinho de 2020, mas eu saí do hostel e aluguei esse lugarzinho bonitinho aqui, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando eu moro numa pensão, então esse aqui é meu quarto. E eu aluguei esse quarto então no final de 2019, mas continuei trabalhando no hostel. Então, quando a gente entra aí no ano de 2020, o que acontece, né? Eu continuo tendo contato com o inglês, com o meu trabalho no hostel, mas aqui em casa eu basicamente passei a ter tipo zero contato com o inglês, porque aqui onde eu moro, uma até das coisas que eu gosto de onde eu moro aqui é que eu tenho mais privacidade. Então, apesar de eu dividir com outras pessoas que moram aqui na casa, a gente meio que não tem contato, não tem sala aqui, não tem sala de estar, só tem a cozinha e o banheiro, então a gente meio que não compartilha, não tem tipo áreas coletivas, assim, não tem lugares em que a gente se encontra, que a gente pode ficar e tal. Então, uma coisa que foi muito boa pra mim, porque eu queria essa tranquilidade, um pouco assim dessa sensação de ter o meu próprio cantinho, mas por outro lado, em relação ao inglês, né, gente, tipo, eu passei a ter zero contato com, assim, no dia a dia, com alguém que mora ali comigo e tal, que era bem diferente do hostel. Como se isso não bastasse, eu acabei perdendo o emprego no hostel por conta da pandemia. Então, acho que lá para março de 2020, o meu chefe, na verdade, meu chefe falou, olha, você pode voltar aqui pro hostel, morar no hostel e você continua com o seu emprego, mas como eu não tava afim de deixar esse lugar, de deixar tudo, de voltar para a vida que eu tinha antes, eu acabei sendo mandado embora do hostel também e passei a entregar comida, tá? Então, o ano de 2020 foi basicamente isso, assim, né? Foi a pandemia, a loucura toda da pandemia, mas também foi o ano em que eu continuei, né, morando aqui na pensão, então um lugar que eu não tenho contato com outras pessoas, então eu não falo inglês com a galera aqui na pensão, e eu voltei a trabalhar de Uber Eats, eu voltei a entregar comida por Uber Eats, que é o que eu falei, a gente até tem que falar inglês e tal, tem que saber para ler ali as instruções e tal, mas ainda assim é muito pouco a nível de realmente praticar o idioma. Então o ano de 2020 foi o ano da desgraça para a evolução do meu inglês, porque realmente eu dei uma estagnada aí no inglês no ano de 2020, fora que, como eu falei, a maioria dos meus amigos era a galera do hostel, e também com a pandemia, muita gente foi embora da Austrália, ou muita gente deixou Sydney, porque a maioria dos casos estava rolando aqui em Sydney no começo da pandemia, então eu também acabei me vendo aí com uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, e em partes também uma mudança de amigos, né, porque a galera que era mais próxima de mim lá no hostel, acabou voltando pro país deles ou saindo de Sydney. Depois da desgraça de 2020, veio esse ano aí que a gente não sabe o que tá acontecendo, né? O ano de 2021, que é um ano meio de esperança, às vezes é revolta também. Mas, bom, pra mim aí, em relação à evolução do meu inglês, o ano de 2021 continua a mesma coisa que o ano de 2020, então eu continuo morando aqui na pensão e também, sendo bem sincero, sabe, gente, eu não penso em sair daqui, porque eu não gosto muito de dividir apartamento, eu já dividi apartamento durante muito tempo e ainda é uma coisa assim pra mim que acho que enquanto eu puder, eu prefiro continuar tendo um pouco mais o meu cantinho. Eu ainda divido aqui, né, uma casa, a gente divide, mas cada um fica no seu quarto, então eu tenho aí um pouco mais de privacidade. Em relação ao trabalho, continuo com o Uber Eats, então nada muda. Aí, gente, os meus amigos, o mais importante, tava esquecendo aí dos meus amigos. Os meus amigos, como eu disse, eu era muito próximo da galera do hostel, quando eu trabalhava lá e morava lá. E desde que eu saí, eu acabei fazendo mais amizades com brasileiros mesmo. E assim, mesmo que os meus amigos brasileiros quisessem falar um pouco de inglês, gente, eu tenho muita vergonha. Eu acho meio estranho também ficar falando em inglês com brasileiros. O que acontece é que quando eu saio com os meus amigos brasileiros e tem um australiano, tem alguém ali que não fala português,
aí a gente manda o inglês, mas do contrário, eu acabo falando em português mesmo com a maioria dos meus amigos. Bom, então vamos lá, o que interessa aí, resumo da obra, de toda essa história, de todo o rolê, de um intercâmbio de quase 4 anos. Então, no final de outubro desse ano, 2021, eu vou completar 4 anos de Austrália. E o que eu vejo, assim, a situação atual, eu sinto sim que meu inglês piorou um pouco em relação à época em que eu trabalhava no hostel, eu trabalhava e morava lá, porque eu tinha muito mais contato com o idioma, mas ainda assim eu me sinto tipo super, óbvio, não desaprendi o que eu sei, né? Eu continuo conseguindo me expressar, me comunicar em inglês, entender o que as pessoas falam. Assim, eu teria que, para eu saber o nível exato que eu teria que fazer algum teste, e a gente sabe que esses testes de inglês, cada um usa uma metodologia diferente, então assim, não usando metodologia alguma, simplesmente aí a minha cabeça, eu acho que o meu inglês hoje está num nível intermediário avançado. E sim, olha, se eu visse um vídeo antes de vir para a Austrália e alguma gay falasse para mim que está quase 4 anos morando fora e que o nível de inglês é intermediário avançado, eu ia ficar um pouco assustado, confesso. Mas eu acho que o que acontece, o que eu não me sinto assim, não vou dizer frustrado, mas eu não me sinto mal com essa situação, é porque assim, gente, o intercâmbio de trabalho e estudo é totalmente diferente. Uma coisa é você ser playboy, vir morar fora e tipo, teus pais pagando aluguel, pagando comida e tudo, e você só ficar ali, tipo, sabe, trabalhando realmente para juntar uma grana, tendo tempo de estudar e tal. Mas quando você vem pro intercâmbio de trabalho e estudo, você tem milhões de responsabilidades. Então a gente tem que trabalhar, pagar todas as contas. Eu cago aqui, eu pago. Sai do meu bolso. Fora as responsabilidades com os estudos. Então, por mais que esses cursos VET sejam aí um pouco flexíveis e tal, você tem que aprender alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer os trabalhos, tem que ir em algumas aulas e tal. Então a gente tem várias responsabilidades. E uma outra coisa interessante de falar também é que assim, olha, no meu último emprego no Brasil, eu precisava falar inglês. Então às vezes eu tinha que participar de reuniões, de fazer videochamadas e tal, e tudo em inglês. Eu ficava cagando, não falava. O meu chefe que acabava me dando ali uma super força, um apoio, participava das reuniões e tal. Hoje eu já tenho certeza que se eu participasse de uma dessas reuniões que eu precisava fazer quando eu trabalhava no Brasil, se eu tivesse que fazer essas reuniões em inglês, com certeza eu super daria conta ali de não só de levar a reunião, como participar das minhas ideias, entender o que precisa ser feito e tal. E isso para mim é o mais importante. Seguinte, então, para fechar aí essa questão da evolução do inglês durante o intercâmbio, considerando a experiência que eu tenho tido aqui na Austrália, né? Primeiro, acho que uma coisa importante, que muita gente já sabe, na verdade, é que morar fora, gente, não garante que você vai aprender um novo idioma. Assim, você não vai começar a falar inglês magicamente, simplesmente porque você mudou para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Irlanda, enfim. Mas o que eu vejo também dos meus amigos e até da minha própria da minha experiência, é que assim, é óbvio que seu inglês vai melhorar, vai ter uma evolução, você vai melhorar o inglês. Mas o processo de aprendizado de um novo idioma é muito individual, é muito de cada um, depende aí da forma, também da forma como você gosta de aprender, se você prefere estudando sozinho, estudando em grupo ou coisas assim, tá? Mas eu acho que existem alguns fatores importantes para você que está pensando em fazer intercâmbio, tem em mente, tá? Um deles é, óbvio, a questão do estudo. Então, tanto de você ir para uma escola de inglês ou ir para um professor particular de inglês. Tem muita gente que eu conheço que mora aqui na Austrália, que já fez curso de inglês, que mudou para um curso técnico, que sentiu que o inglês ali não tinha evoluído muito e que aí foi procurar um professor particular já morando fora para melhorar o inglês. Então essa também é uma opção. Ou de você estudar sozinho, né, gente? Tipo, sei lá, tem vários aplicativos aí, sites, cursos online e tal. Então você também pode, se você quer evoluir muito no seu inglês, né? Uma das opções é sim, com certeza, você nunca parar de estudar o inglês mesmo morando em outro país, beleza? A segunda coisa é a questão da convivência. Então, tanto da convivência que você tem com pessoas que também falam inglês no seu trabalho, onde você mora, com amigos. Então, óbvio que nem sempre isso é uma coisa que a gente consegue planejar, né? Principalmente em relação aos amigos, né, gente? É uma coisa que acontece. Mas sim, a questão da convivência, ela afeta bastante no seu aprendizado do inglês. E como eu disse, no meu caso mesmo, gente, isso foi ali uma montanha-russa, né? Então, no hostel eu tinha uma convivência com muita gente que falava inglês, mas também pessoas que não vinham de países
de país que tem o inglês como língua nativa, então também era legal, porque tava todo mundo meio que aprendendo ali, e hoje eu tô aqui, né, meio que por eu mesmo. E tá tudo bem também. Uma terceira coisa é a questão do trabalho ali, né? Então, quanto você usa o inglês no trabalho, com seus colegas de trabalho, com o seu chefe, quanto você precisa, o quanto você vai aprender ali de termos novos. E também uma questão até de mudança, tá, gente? Porque às vezes tem alguns trabalhos aqui, sei lá, tipo, você vai trabalhar em restaurante. Ali você vai até praticar o inglês, mas vai chegar uma hora que também é quase sempre a mesma coisa, né? Como eu posso falar? Os termos usados numa determinada área também são ali meio limitados e tal. Então, às vezes, uma coisa legal é você também mudar de trabalhos, mudar de áreas para você ir sempre ali praticando o inglês. E por fim, eu acho que sim, gente, é um pouco dos seus objetivos e do quanto você quer se dedicar, sabe? Porque olha, quando eu vim pra cá, como eu acho que eu não cheguei a falar isso no vídeo, mas quando eu vim pra cá, eu só vim pra aprender o inglês e voltar pro Brasil. E durante o tempo, durante o primeiro, segundo ano, os meus objetivos foram mudando também. E hoje, assim, como eu disse, meu inglês eu acho que seria um inglês meio nível intermediário avançado, o que é muito abaixo do que eu esperava no começo do meu intercâmbio. Mas o que eu vejo hoje é que, assim, eu consigo me comunicar com todo mundo, eu consigo expressar o que eu sinto, usar as palavras, perguntar as coisas e tal. E pra mim isso tá ótimo, assim, óbvio que se um dia eu quiser melhorar o meu inglês, eu posso voltar a estudar, ou contratar um professor particular, ou ir pra uma escola, ou fazer algo assim, mas por enquanto pra mim tá ótimo. E assim, gente, quem também ficar reclamando se eu erro alguma palavra, se eu tô falando alguma coisa errada, pau no cu dessas pessoas também, que eu não tô afim de ficar falando com gente chata, né? E a gente também tá num eterno aí aprendizado. Eu tenho certeza que até o final do meu intercâmbio, meu inglês também vai melhorar mais um pouco, a minha vida vai mudar. E é sobre isso. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça do like. E se você é novo aqui no canal, se inscreve que a gente tem vídeo novo toda semana. E eu tenho certeza aí que algum vídeo vai te ajudar a realizar o sonho de morar fora. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau!